Saudações, nossa audiência querida aí do programa Pratique-se. Estamos começando hoje um episódio onde vamos falar algo muito importante sobre ressignificar. Quem está aqui e vai falar mais sobre isso conosco é a Edna, nossa convidada. Ela vai contar um pouquinho mais sobre o que é o ressignificar, mais precisamente, não sei se podemos dizer de moda ou moda infantil. Ela vai falar mais sobre, afinal o negócio é dela aqui. E apresentando para vocês, então, Edna, por favor, fale um pouco quem é a Edna, se é daqui da cidade de Montenegro, de onde vem, por favor, para a nossa audiência. E obrigado a presença, né? Desde já agradeço aí. Muito obrigada o convite, obrigada a oportunidade de poder falar sobre um assunto tão importante e um assunto que eu acredito muito, que é o second hand, que a gente chama, né? Primeiro eu vou contar um pouquinho sobre mim, vou falar quem eu sou, vou tentar um pouco traduzir a minha trajetória profissional e a minha vida. Como foi chegar lá, né? Isso. Eu já lancei o assunto final, que é o mais importante ali, sobre se ressignificar, mas tem uma trajetória, tem um caminho e a gente gosta de contar aqui, né? Contar um pouquinho sobre mim. Eu tenho 34 anos e sou aqui natural de Montenegro, minha família é daqui, meus amigos, enfim, me criei aqui. E aí por motivos profissionais e motivos de estudo, eu acabei indo para Porto Alegre e morei lá até o ano passado. Então eu fiquei nos últimos 8 anos morando em Porto Alegre. Tive a oportunidade de trabalho por lá e acabei ficando por lá nos últimos tempos. Trabalhei em empresas de eventos corporativos, trabalhei na área de marketing, tudo isso porque eu estudei publicidade e propaganda na Unicinos. Você tens já a formação, teu estudo nessa área? Fiz o estudo de publicidade na Unicinos e aí acabou surgindo essas oportunidades de emprego, né, de trabalho em algumas empresas. Foram empresas super importantes para a minha vida. E nos últimos anos, eu comecei como eu vendia a marca, né, através do marketing, trabalhava muito com a marca, eu comecei a pensar o que realmente fazia sentido, né, o que eu venderia, o que aquilo teria que ter uma consciência muito minha, né, aquilo que eu acreditava. Às vezes tu te perguntar, então, às vezes tu entrava em conflito com aquilo que tu tinha que vender pela tua empresa. Exatamente. Se era algo que realmente fazia bem, se era tão bom quanto tu tinha que anunciar, talvez. Exatamente, estava conectado comigo, né, porque eu fazia no automático de vender, né, a marca, o negócio, e aí eu comecei a questionar muito nos últimos anos se realmente aquilo que eu vendia enquanto marca, se tinha alguma conexão comigo. E comecei a repensar muito sobre isso e entendi que eu precisava construir, então, uma marca para deixar, né, de legado no mundo. E fui aprofundando mais essa consciência de tentar entender o que realmente tinha uma conexão e uma entrega comigo. E foi então que o ano passado eu comecei a estudar bastante o mercado da moda, comecei a estudar bastante o mercado, né, de second hand e versus a nossa cidade, né, que é Montenegro. E entendi que a gente tinha um espaço para explorar aqui enquanto negócio e enquanto entrega. Então, para mim... eu vou te interrompendo um pouquinho aqui, tá? Para entender, assim, para quem está vendo também entender. E isso, tu estudou, trabalhou, encontrou e resolveu abrir num período que tinha empresa, na verdade, até fechando, né? Exatamente. Que era o período de pandemia, restrições comerciais, de contato, enfim, que é talvez mais arriscado tu investir num negócio, né? Exatamente. Acho que, assim, se eu pudesse dizer, foram dois principais aprofundamentos, assim. Um de consciência minha mesmo, de entendimento de pessoa, né, primeiro, e depois de negócio. E eu vim de uma família de servidor público, onde isso não era muito comum, isso não... Empreender, né? Não era algo que vem de casa, assim, Isso, né? Então era uma realidade que eu não vivia e resolvi, então, arriscar
porque eu realmente acredito nisso, né? E, enfim, é uma história bem pessoal versus profissional, porque eu acho que quando a gente entrega aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vive, faz mais sentido, né? Porque a gente vive aquela verdade. Então, para mim faz muito sentido o negócio, mesmo com todos os desafios, de ser no meio de uma pandemia, de ser no meio de uma restrição econômica também, onde as pessoas estão repensando muito o consumo, estão fazendo escolhas muito inteligentes, assim, né, do que realmente faz sentido, o que eu preciso ter, o que eu realmente necessito, porque a gente vem de uma cultura muito automática de consumo, né? Compro, tá, mas por que compro, né? Eu realmente preciso das coisas ou eu quero as coisas, né? E então eu fui concluindo várias coisas, vários pontos, né? Fui fazendo uma leitura sobre isso e foi então que eu resolvi voltar para Montenegro e entregar na nossa cidade aquilo que eu realmente acredito que são os valores, né? E trazer para a nossa sociedade, trazer para o nosso... para quem vive hoje aqui, para quem futuramente vai viver, uma vida mais sustentável, assim, né? Não é só um negócio também, quando é moda também, sempre na verdade, comunicação, né? Isso. O que a gente veste fala sobre a gente, antes da gente abrir a boca, né? O que a gente veste ou consome, enfim, vai contar uma história sobre a nossa pessoa, né? Isso aí. Sei lá, o gerente de banco, ele usa terno, né? Tem que ser mais social, enfim, depende da tua profissão ou, enfim, gosto, teu estilo, né? E trazendo... não sei se eu posso usar o termo brechó, pode usar o termo, porque tu falou second hand, achei bonito. Vou usar o termo brechó para o pessoal que é de casa associar, assim, o que nós estamos falando. E eu vejo que tu está trazendo, por isso a gente falou também ressignificar, né? Está trazendo uma nova opção de consumo consciente. Isso aí. Não vamos só comprar e botar fora, ou, enfim, dar um destino correto, e reaproveitar, que também na verdade, como é que chama? Uma economia circular, que é um outro termo que eu quero também que tu fale um pouquinho para nós aqui, que para quem não... Eu, particularmente, sei pouco sobre a economia circular, mas é um termo que eu vejo que está em alta e que deve permanecer e deve ficar, né? A gente torce para que fique na nossa sociedade. Na verdade, a gente sempre tem... detalhes da nossa jornada que vão nos dando uma clareza sobre aquilo que realmente faz sentido, né? Às vezes a gente só não observa esses detalhes. Mas eu sempre fui uma pessoa onde os meus valores sempre foram muito simples, assim, né? Porque eu sempre também fui criada por uma família que valorizou muito essa questão de trabalho voluntário, olhar para uma sociedade como um todo, pensar, né, em todo mundo sem diferenças, enfim. Então, isso também conectou muito com o que eu sou, né? Quando eu comecei a pensar em negócios, o que faria sentido, eu comecei também a olhar para mim e entender, né, como é que foi minha história, quais foram os meus valores enquanto família, enquanto pessoa, a educação que eu tive. Comentou, teus pais, eles não são empreendedores, mas servidor público é uma pessoa que trabalha para a comunidade. Exatamente. Né? Então, eles também são pessoas, até no próprio trabalho, né, mesmo, que faça parte de alguma causa social à parte, né, fora da vida profissional, também é alguém que entrega para a sociedade. Isso aí. E então, assim, o momento que eu entendi que estava aos meus olhos, né, o negócio, e comecei cada vez mais a estudar também sobre o mercado, né, como o Fernando falou, de brechó, eu pensei que a gente poderia também reinventar esse negócio todo que um dia foi construído, né? Um brechó, até pouco tempo atrás, tu pensasse, era um lugar escuro, um lugar
de cheiro ruim. Vem na cabeça a primeira coisa. Não é muito agradável, não é muito simpático, sim, né? E aí eu quis trazer também esse repensar diferente, ressignificar isso, né? Tanto que é bonito, assim, porque as famílias vão na loja e elas perguntam, tá, mas o que é, sabe? Porque chega a confundir um pouco, assim, mas é uma loja ou tem roupa usada? Mas me explica um pouco, né? Porque eu justamente quis desconstruir essa ideia, né? Criar um lugar agradável, um lugar onde seja onde exista uma recepção familiar, com um espaço agradável, onde as pessoas possam encontrar aquilo que elas realmente precisam para as crianças, enfim. Então tem toda essa questão também que eu quis fazer harmonizando junto ao negócio, né? Não fazia sentido eu abrir um brechó, por exemplo, com tudo novo, com tudo perfeito. Não, eu comprei móveis que já estavam, né, de uma loja que fechou, eu comprei, enfim, peças para a loja de coisas que já existiam e fui construindo esse lugar, sabe? Então, tem uma série de pontos que eu tomei cuidado para que isso fosse uma entrega final total, né? Verdadeira, né? Autêntica. Enquanto marca. Então, hoje a Soul, que é o nome, né, da loja, ela acaba tendo em muitos pontos uma sustentabilidade, né? Então, eu costumo dizer que a gente não vende o produto, né? A gente não vende uma peça, a gente vende toda uma cultura do desapego, toda uma cultura que envolve um repensar mesmo daquele item. Porque eu tenho bem claro, assim, que se hoje uma peça ela já foi, se ela já entrou numa escala de produção, se já foi gasto luz, mão de obra, uma série de itens e insumos naturais para aquele produto chegar hoje aqui, por que não pegar daqui e botar ali, né? Porque consumir mais, gerar mais energia, enfim. Então, foram todas essas reflexões que eu fui fazendo e concluí, então, dessa entrega maior. Sim. E legal aproveitar que tu comentou, a gente falou bastante no ressignificar, no brechó, do reutilizar, mas o teu público, que é legal falar também, que é o infantil, né? Que é para crianças e acaba que, na verdade, é uma roupinha que às vezes nem é usada tanto, né? Às vezes a criança, por causa do crescimento, tem peças que tu comentou ali também que as pessoas entram e te perguntam na loja, né? Tá, mas o que é novo, o que não é, como é que é? Porque acredito que a maioria vai ter aparência de novo. Isso aí. Tu não vai saber se foi o que foi usado porque tu vai falar, né? Porque tu comenta e porque é a proposta, né? Que realmente é uma peça que, pô, é uma judiaria por fora, né? Não tem que aproveitar, tem que passar adiante, né? Isso aí. A gente tem muitas plataformas hoje, né, digitais, de brechós online, né, que também dão muito esse sustento para que hoje a curadoria da Soul seja uma curadoria bem detalhada, assim, né, bem no detalhe mesmo. Algumas coisas passam, né, claro, no momento da avaliação, mas a ideia é que seja uma peça onde tu olhe e quase não vejo assim uma diferença, né? A gente não se denomina como premium, mas a loja ela tem bastante itens muito novinhos, assim, muito inteiros. Quanto mais novinha a criança, menos uso teve, né, a peça. Então, ela fica inteira, né? A gente consegue fazer um reuse dela, né? Sim, nos primeiros, falando também como posso dizer pai fresco, né? Vamos usar esse termo aí, o nenenzinho, 1 mês, 2, 3 ali, tu não sei, tem nessa faixa, né? Acaba que tu quer botar a roupinha no neném e já não serve mais, né? Pô, tava nova aqui, tá inteira, né? Claro, do adulto a gente não consegue, a gente consegue usar mais tempo, mas criança a gente nem tem o tempo de estragar, né? Pouco uso, né? Eu vou te pedir pra gente falar um pouquinho mais do mercado, um pouquinho mais dos detalhes que tu tem diferente, que eu sei que é numa casa bem bonita, a gente quer saber onde fica,
mas a gente vai falar daí no segundo bloco. Então, peço para a galera aí que fique atenta, que logo mais a gente vai trazer mais informações, mais detalhes legais aí para passar para vocês.